Um experiente cardiologista, ao longo de 30 anos de prática, infelizmente testemunhou inúmeras tragédias humanas que poderiam ter sido evitadas. Essas histórias tristes não começaram com o uivo estrondoso de uma sirene de ambulância, mas sim com uma noite tranquila, comum e aconchegante em família. A própria palavra noite é envolta em uma aura de calor e serenidade. Ela está intrinsecamente ligada ao descanso, à paz, à sensação de total segurança. A pessoa fecha a porta de casa, acreditando que todas as preocupações ficaram do lado de fora. No entanto, como afirma o especialista, o inimigo mais traiçoeiro se infiltra em nossa morada justamente nessas horas. É quando estamos mais relaxados e indefesos que se inicia o cronômetro silencioso de uma das mais temíveis catástrofes, o AVC noturno. Isso não é um exagero ou uma tentativa de semear o pânico. É uma dura realidade médica sobre a qual, infelizmente, não se costuma falar abertamente. Os dados estatísticos são implacáveis. Uma parcela significativa dos AVCs ocorre nas horas que antecedem o amanhecer. E o mais alarmante é que o risco dessa tragédia noturna pode aumentar em 5 vezes. Pense bem, 5 vezes. Devido a 4 hábitos noturnos que, à primeira vista, parecem completamente inocentes e até, aparentemente, benéficos. Hoje será conduzida uma verdadeira investigação. O objetivo do especialista não é assustar, mas sim munir de conhecimentos que se tornarão um escudo confiável. Cada um desses 4 hábitos assassinos será detalhadamente analisado. O médico promete que, ao final deste material, será apresentado um plano de ação claro e extremamente simples, que ajudará a transformar cada noite de uma potencial zona de risco em um território de absoluta segurança e saúde. Muitos escolhem a segunda opção, e essa é a posição mais sábia e responsável. Afinal, a principal armadilha desses hábitos é sua absoluta e 100% camuflagem como algo útil. Para compreender plenamente a seriedade da situação, imaginemos o corpo humano como uma vasta e complexa fábrica. Durante o dia, o trabalho ferve nesta empresa. Todas as máquinas estão ligadas, os motores roncam, energia e movimento são produzidos. Este é o modo do sistema nervoso simpático, conhecido como modo lutar ou fugir. Mas quando o dia de trabalho termina, a noite chega, e uma equipe completamente diferente deve assumir na fábrica. A equipe de limpeza, reparadores e ajustadores. Este é o modo do sistema nervoso parasimpático, o modo descansar e restaurar. É neste tempo sagrado que o corpo deve reparar os vasos danificados durante o dia, purificar o sangue, eliminar toxinas e armazenar energia para o amanhã. A pressão deve diminuir, o coração bater de forma regular e calma, e o sangue tornar-se mais fluido. Esta é a lei fundamental da fisiologia saudável. Mas o que acontece quando o turno do dia se recusa a deixar seus postos? Acontece exatamente o que ocorreria em uma fábrica real. O turno noturno de reparadores simplesmente não consegue iniciar suas tarefas. As máquinas não esfriam, o lixo não é removido, as peças desgastadas não são substituídas. A fábrica continua a funcionar em excesso, mas já em meio gás, no escuro, acumulando fadiga e avarias. O mesmo acontece com o nosso corpo. Certos rituais noturnos interrompem bruscamente essa transição crucial. Eles mantêm artificialmente a atividade do turno diurno. Como resultado, o organismo não recebe o comando de descanso. A pressão permanece elevada, o coração trabalha em ritmo tenso, e o sangue, e isso é criticamente importante, mantém sua espessura e viscosidade. Os vasos não relaxam, mas permanecem em tônus. Isso cria uma tempestade ideal, simplesmente clássica, para a formação de um trombo, enquanto a pessoa está indefesa durante o sono. E o primeiro hábito é o mais traiçoeiro. Assim, sem demora, passemos ao primeiro hábito que, sob o manto da noite, se transforma de um amigo leal em um inimigo implacável. Ele parece tão correto e saudável que é quase impossível suspeitar de uma ameaça. Hábito número 1. Comer uma fruta saudável à noite. Sim, o ouvinte não se enganou. Exatamente uma maçã, banana ou um punhado de uvas, consumido supostamente para o bem antes de dormir. O especialista entende que muitos, agora, talvez até balancem a cabeça, perplexos. Doutor, o senhor está em seu juízo perfeito? São vitaminas, são fibras. Fomos ensinados isso a vida toda. E o médico será o primeiro a confirmar. Durante o dia, isso seria absolutamente correto. Uma fruta como lanche durante o dia é uma excelente escolha. No entanto, à noite, quando nossa fábrica se prepara para a mudança de turno e desliga as esteiras, as leis da bioquímica em nosso corpo mudam drasticamente. O que era útil ao meio-dia torna-se perigoso às 22 horas.
Então, qual é a essência aqui? É tudo muito simples, e ao mesmo tempo, muito sério. O principal culpado é o açúcar, contido em qualquer fruta, mesmo na mais ácida. Estamos falando de frutose e glicose. Durante o dia, quando o corpo está funcionando a todo vapor, ele usa esse açúcar como combustível rápido para músculos e cérebro. É uma energia útil e necessária. À noite, quando o metabolismo naturalmente desacelera e se prepara para horas de descanso, uma dose súbita de açúcar é como um raio em céu azul. O pâncreas, em pânico, libera uma grande porção do hormônio insulina na corrente sanguínea para remover urgentemente esse açúcar. É esse pico noturno e completamente inoportuno de insulina que é o gatilho que inicia uma reação em cadeia, levando à catástrofe. Esse hormônio se transforma de ajudante em sabotador. O que exatamente essa insulina noturna faz? Primeiro, ela desencadeia uma cascata de microinflamações nas paredes internas dos vasos sanguíneos. Imagine que as artérias são tubos lisos, mas sob a ação da insulina, elas começam a enferrujar por dentro, tornando-se ásperas e frágeis. Em segundo lugar, a alta insulina dá uma ordem ao fígado. Alerta! Remova o açúcar do sangue imediatamente e transforme-o em gordura. Essa gordura, os triglicerídeos, é liberada na corrente sanguínea, tornando-a mais espessa, viscosa e propensa à formação de coágulos. E em terceiro lugar, o corpo, ocupado com esse trabalho de emergência, simplesmente não consegue relaxar completamente. A pressão não diminui para os níveis noturnos seguros. Então, o que temos no final? Vasos frágeis e inflamados, pelos quais flui sangue espesso. E tudo isso em um cenário de pressão que não diminui. O primeiro passo para a trombose noturna está dado. Já abordamos o açúcar noturno, mas o segundo hábito é ainda mais traiçoeiro, pois se disfarça como a recomendação mais saudável que alguém já ouviu dos médicos. Parece um ato de puro autocuidado. Hábito número 2. Beber um copo grande de água logo antes de deitar. Espere, doutor, quase se ouve a objeção. O senhor mesmo sempre disse que é preciso beber mais água, que ela dilui o sangue e é boa para o coração. E o especialista não retira suas palavras. Durante o dia, essa é uma regra de ouro. À noite, como já explicado, tudo funciona de forma diferente. O problema aqui não é a água em si, é preciso entender isso corretamente, mas sim o seu volume e, o mais importante, o momento errado de ingestão. Esse copo de água desencadeia no corpo uma reação em cadeia, não menos perigosa que o açúcar. Essa reação em cadeia é simples e logicamente fatal. Um grande volume de líquido, bebido imediatamente antes de dormir, é uma carga enorme e inoportuna para os rins, que à noite também deveriam descansar. Eles são forçados a trabalhar em regime de emergência, filtrando essa água. E o resultado desse trabalho é previsível. É quase 100% de garantia de que, após 2 a 3 horas de sono profundo, a pessoa será acordada por um impulso súbito e urgente. E é exatamente neste momento, em completo silêncio e escuridão, que reside o perigo mortal. Não na água, não nos rins, mas na ação mais simples que será realizada a seguir: levantar-se bruscamente da cama quente. É essa transição da posição horizontal para vertical que pode ser fatal para os vasos. Pense bem. Durante o sono profundo, o corpo está o mais relaxado possível. O coração bate lenta e regularmente. A pressão está nos valores diários mais baixos. A pessoa está aquecida sob o cobertor. E então ela se levanta bruscamente. O corpo passa instantaneamente do estado de repouso para o estado de estresse. O organismo percebe isso como uma ameaça. O chão frio, a mudança de posição do corpo. Em resposta a isso, os vasos nos braços e nas pernas se contraem reflexivamente para direcionar o sangue para os órgãos vitais. Essa contração dos vasos causa um aumento instantâneo e muito brusco da pressão arterial. Essencialmente, às 3 da manhã, a pessoa voluntariamente provoca uma pequena crise hipertensiva. Para uma pessoa com vasos saudáveis e elásticos, isso pode passar despercebido. Mas para quem já tem placas ateroscleróticas, esse despertar noturno com súbito pico de pressão pode ser o último. Um trombo se desprende exatamente nesses momentos de carga máxima não planejada. Então, já abordamos a comida e a água. Das hábitos que entram em nosso estômago, passemos àquele que penetra diretamente em nosso cérebro e envenena nosso sono. E esse hábito é, talvez, o mais comum hoje em dia. Hábito número 3. Relaxar antes de dormir com o telefone ou tablet nas mãos. O especialista sabe que este é um ritual para 90% das pessoas. O que há de errado nisso? Parece. Distraímo-nos das preocupações do dia, descarregamos o cérebro, vemos algo leve.
Mas, na verdade, neste momento, uma verdadeira tempestade bioquímica é desencadeada no corpo, que atinge o coração e os vasos de dois lados ao mesmo tempo. Primeiro, do lado da luz, e segundo, do lado da informação. Esse duplo golpe não deixa ao organismo nenhuma chance de uma recuperação noturna completa. Vamos analisá-lo sequencialmente. O primeiro e mais poderoso fator é a luz. No cérebro humano, existe um maestro especial da recuperação noturna, o hormônio melatonina. Ele é produzido exclusivamente na escuridão total e dá a todo o organismo o comando mais importante: descanso. Entramos no modo de sono profundo e reparacao. É a melatonina que contribui para a redução da pressão arterial e o relaxamento dos vasos. No entanto, a luz azul brilhante, emitida pelas telas de telefones e tablets, é um engano para o cérebro. O cérebro antigo, percebendo essa luz, acredita que ainda é dia. Como resultado, a produção de melatonina é bruscamente suprimida ou cessa completamente. O corpo simplesmente não recebe o sinal de que a noite chegou. A pessoa está deitada na cama, mas seu organismo continua a funcionar no modo diurno e tenso. A pressão permanece alta e os vasos, contraídos. Este é o caminho mais direto e sério para a hipertensão noturna. Mas a luz é apenas metade do problema. O segundo golpe, não menos traiçoeiro, é desferido pela própria informação que a pessoa consome. Lembremos da nossa fábrica. A melatonina é o interruptor que apaga a luz e dá o sinal para o turno da noite. Mas e se nas oficinas a música continuar a tocar alto e uma sirene de alarme soar? Os reparadores não conseguirão trabalhar. Essa sirene é o conteúdo. Não importa o que a pessoa esteja assistindo, notícias alarmantes que causam preocupação ou vídeos engraçados que provocam excitação. O sistema nervoso não vê diferença. Ele recebe um estímulo e, portanto, permanece em modo de prontidão. Em vez de acalmar, a pessoa recebe uma dose de hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. No final, ela tenta dormir, mas seu corpo se prepara para a batalha. O coração bate mais rápido, a pressão não cai, o sangue engrossa. A pessoa não relaxa, mas mantém um estado de estresse crônico durante toda a noite, literalmente desgastando seus vasos. Discutimos comida, água e estresse mental. Mas o quarto hábito é o mais enganoso, o mais astuto de todos, porque não apenas parece inofensivo, mas se disfarça como um ritual ideal, quase terapêutico, para relaxamento e sono saudável. Hábito número 4. Tomar um banho quente ou, pior ainda, um banho de imersão quente, imediatamente antes de deitar. Mas como assim, doutor? Quase se ouve a indignação sincera. Um banho quente é o melhor remédio para o estresse. Ele alivia a tensão muscular, ajuda a dormir tão docemente. E do ponto de vista psicológico, da sensação momentânea, a pessoa está absolutamente certa. É realmente agradável. Mas se olharmos para esse processo pelos olhos de um cardiologista, do ponto de vista da fisiologia vascular, esse ritual agradável se transforma em um choque enorme e completamente injustificado para todo o sistema cardiovascular. Vamos analisar esse choque em seus componentes. Quando o corpo é imerso em água quente, os vasos periféricos na pele e nos músculos recebem um comando para dilatar. Eles aumentam drasticamente de diâmetro para liberar o excesso de calor e evitar o superaquecimento. Como resultado dessa dilatação massiva dos vasos, ocorre uma queda brusca da pressão arterial geral. Isso é como se, em um grande encanamento, centenas de torneiras fossem abertas de repente. A pressão no sistema cairia imediatamente. E o que o corpo faz em resposta a essa emergência? Para salvar o cérebro da falta de oxigênio, ele dá ao coração um comando de emergência: bombeie mais forte e mais rápido. O coração é forçado a entrar em modo de emergência e começa a bater muito mais rápido para compensar a queda de pressão. A pessoa está relaxada, mas seu coração está correndo uma maratona. E então ela sai do banho e se deita na cama. Mas seu coração ainda continua seu sprint frenético. A pressão está instável, ora cai, ora tenta subir bruscamente. Todo o sistema cardiovascular está em estado de caos e sobrecarga. E é nesse estado vulnerável e desequilibrado que a pessoa adormece. Isso cria um risco colossal e imprevisível. Assim, temos 4 assassinos silenciosos da nossa saúde noturna: o pico de açúcar, o salto de pressão ao acordar à noite, o estresse do telefone e a sobrecarga cardíaca do banho quente. O especialista entende que muitos agora podem se sentir confusos. Parece que todos os rituais noturnos habituais e agradáveis se revelaram prejudiciais. Mas o médico prometeu não assustar, mas dar uma solução. E a boa notícia é que ela existe, e é incrivelmente simples.
A chave para a segurança noturna não está em proibições totais, mas em ajustes sábios e oportunos. A pessoa não precisa mudar radicalmente sua vida ou desistir de tudo que ama. Precisamos apenas mudar um pouco o quando e o como. Vamos agora mesmo transformar esses 4 hábitos perigosos em 4 regras de ouro para uma noite saudável e segura. E é importante entender o principal: não é difícil. Não exigirá força de vontade ou a compra de medicamentos caros. São passos simples e lógicos que devolverão o corpo ao seu ritmo natural e saudável. Então, vamos começar. O primeiro hábito perigoso é a fruta saudável tardia, que provoca uma tempestade de açúcar no sangue. Como desarmá-la e acalmar os vasos? Muito simples, com a primeira regra de ouro. É uma regra muito simples, mas incrivelmente poderosa. A última refeição que contenha quaisquer carboidratos notáveis, seja uma fruta, mingau, um pedaço de pão ou algo doce, deve ocorrer no máximo 3, idealmente 4, horas antes de deitar. O que isso proporciona? Essas 3 a 4 horas são o tempo de ouro necessário para o corpo lidar calmamente, sem pressa, com o açúcar ingerido. Durante esse tempo, o pâncreas terá tempo de produzir insulina, e esta, por sua vez, distribuirá toda a glicose para as células. No momento em que a pessoa se deitar, os níveis de açúcar e insulina em seu sangue retornarão a um nível basal tranquilo. Isso garante que o turno noturno de reparadores em nossa fábrica comece a trabalhar em silêncio e calma, e não durante um alarme de incêndio. E se à noite der muita fome, o especialista antecipa uma pergunta perfeitamente justa. O que fazer se a fome atrapalha o sono? Não é preciso se torturar. Existe uma alternativa completamente segura e até benéfica. Se a fome não der trégua, deve-se comer um pequeno punhado de nozes cruas e sem sal ou algumas sementes de abóbora. Ao contrário das frutas, as nozes quase não contêm carboidratos. Elas são compostas por gorduras saudáveis e proteínas. Um lanche assim não causará um perigoso pico de insulina e não perturbará a preparação do corpo para o sono. Pelo contrário, o magnésio contido nas nozes e sementes ajudará o sistema nervoso a relaxar e tornará o sono mais profundo. Assim, a pessoa saciará a fome e ajudará seu corpo, em vez de prejudicá-lo. Essa é a abordagem consciente para sua dieta noturna. Ótimo! A primeira regra está clara. Agora, vamos desarmar a segunda ameaça noturna, o copo grande de água que provoca despertares bruscos e perigosos. Regra de ouro número 2. Pôr do sol hídrico 1 hora antes de dormir. Esta regra é tão simples quanto a anterior. A última ingestão abundante de qualquer líquido, seja água, chá ou leite, deve ocorrer no máximo 60 a 90 minutos antes de a pessoa planejar ir para a cama. Esse tempo é mais do que suficiente para os rins fazerem seu trabalho principal. A pessoa poderá ir tranquilamente ao banheiro antes de dormir, em vez de pular da cama no meio da noite, causando um verdadeiro choque ao coração e aos vasos. E se à noite a boca ainda secar, deve-se manter um pequeno copo de água ao lado da cama, mas dar apenas 1 ou 2 pequenos goles para umedecer a garganta, e não beber tudo de uma vez. Assim, a pessoa saciará a sede e evitará perigosos picos de pressão. 2 regras no bolso. Agora, passemos ao terceiro assassino silencioso, nosso amigo eletrônico, que não deixa os vasos dormirem. Regra de ouro número 3. Pôr do sol digital 1 hora antes de dormir. Esta é, talvez, a regra mais difícil no mundo moderno, mas também a mais importante para a saúde do coração. 60 minutos antes de a pessoa planejar adormecer, ela deve declarar silêncio digital total. Isso significa largar o telefone, desligar a televisão e o tablet. Essa hora é uma zona de amortecimento, necessária para o cérebro mudar da excitação diurna para a inibição noturna. Use esse tempo corretamente. Leia um livro de papel comum, ouça música calma, faça um alongamento leve ou simplesmente converse com seus entes queridos. Dê um sinal ao sistema nervoso: o trabalho acabou, não há preocupações, é hora de descansar. Isso permitirá que o corpo inicie a produção natural de melatonina e que a pressão diminua suavemente. E, finalmente, eliminemos o quarto hábito, o mais enganoso: a carga de choque no coração de um banho quente. Regra de ouro número 4. Termorregulação correta para o sono. Lembre-se, para um sono profundo, o corpo não deve aquecer, mas sim, esfriar um pouco. Este é um mecanismo biológico crucial. Portanto, se a pessoa não consegue imaginar a vida sem um banho quente, ela deve tomá-lo no máximo 1h30, ou melhor, 2 horas antes de deitar. É esse processo de resfriamento gradual que é o sinal natural mais poderoso para o cérebro. É hora de dormir. Se for necessário tomar banho logo antes de dormir,
deve-se optar por um banho curto, de 5 minutos, morno e não escaldante. Ele aliviará a tensão, mas não causará uma sobrecarga perigosa ao coração e aos vasos. Aqui estão elas, nossas 4 regras de ouro. Note, nenhuma delas exige dinheiro ou comprimidos. São apenas pequenas, mas estrategicamente importantes, mudanças na rotina. Agora que a teoria é conhecida, o especialista quer compartilhar uma história muito ilustrativa de sua prática, para mostrar como isso funciona na vida real. Um homem, vamos chamá-lo de Viktor Petrovich, veio à sua consulta. Ele tinha 68 anos. Ex-engenheiro, uma pessoa muito inteligente e meticulosa. Seu problema era a pressão instável, especialmente à noite, e uma ansiedade constante antes de dormir. Ele tinha medo de adormecer e não acordar. E então, quando começamos a analisar detalhadamente sua rotina noturna, seus olhos se arregalavam cada vez mais. Acontece que ele fazia tudo certo, mas exatamente ao contrário. Descobriu-se que, antes de dormir, ele invariavelmente comia uma maçã grande, acreditando sinceramente que era bom para o coração, e depois a acompanhava com um copo cheio de água fria, buscando, como ele pensava, diluir o sangue. Depois disso, Viktor Petrovich passava pelo menos 1 hora na cama com um tablet, imerso na leitura de notícias mundiais para manter-se informado. Seu ritual noturno terminava com um banho escaldante, que, em sua opinião, deveria aliviar a tensão e promover um sono profundo. Ele acreditava sinceramente que estava realizando 4 ações muito benéficas para sua saúde, quando, na verdade, todas as noites submetia seus vasos a um verdadeiro teste, provocando um conflito interno. Os especialistas decidiram não adicionar nenhum novo comprimido a ele. Em vez disso, como engenheiros experientes, desenvolveram para Viktor Petrovich uma nova e segura rotina noturna. O homem recebeu as mudanças propostas com notável ceticismo, mas concordou em realizar um experimento com duração de 1 mês. Após 1 mês, Viktor Petrovich apareceu no consultório médico completamente transformado. Sua antiga agitação ansiosa havia desaparecido, e um brilho calmo e confiante apareceu em seus olhos. Sem palavras, ele apresentou seu diário de medição da pressão arterial. Os dados testemunhavam mudanças surpreendentes. Os picos noturnos e matinais, que o atormentavam por muitos meses, desapareceram completamente. O gráfico da pressão tornou-se suave e estável. Doutor, não consigo explicar como isso funciona, disse ele com um leve sorriso, mas durmo como um bebê, o que não acontecia nos últimos 10 anos. E as leituras do meu tensiômetro pela manhã agora correspondem aos parâmetros de um cosmonauta. O risco de AVC noturno para ele diminuiu significativamente, e isso foi alcançado sem a introdução de quaisquer novos medicamentos. O segredo do sucesso residia na eliminação de apenas 4 interferências noturnas, o que permitiu ao organismo finalmente se concentrar em sua tarefa principal, a recuperação noturna completa. A história de Viktor Petrovich serve como a mais brilhante confirmação de que o controle sobre a própria saúde está nas mãos de cada pessoa. Recomenda-se começar pequeno, não há necessidade de mudanças radicais de uma vez. Basta escolher uma das 4 regras propostas que pareça mais fácil de cumprir e segui-la rigorosamente por 1 semana. Os resultados não demorarão a aparecer. O corpo responderá rapidamente com gratidão, manifestada na melhoria da qualidade do sono, na estabilização da pressão arterial e na sensação de vigor matinal. Saúde não é acaso, mas o resultado de ações conscientes, realizadas diariamente, e especialmente, todas as noites. É importante cuidar de si para que cada noite seja repleta de segurança e contribua para o fortalecimento do bem-estar.